Olá, olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, a nossa aula de hoje é uma revisão, certo? Dos assuntos da apostila passada. Então, a nossa apostila passada, eu escolhi o tema Renascimento Cultural, não foi isso? Então, vou estar fazendo uma revisão, certo? Um apanhado geral de toda a nossa apostila. O que foi um renascimento cultural? Foi um movimento que teve início na Itália, foi isso no século XIV, e se estendeu até o século XVI. Os artistas, escritores e pensadores, não foi isso? Do renascentista, expressavam-se as suas obras e os seus valores, as suas ideias e as novas visões do mundo. Não é isso? De uma sociedade que emergia-se da crise do período medieval. O que foi a origem do renascentismo? Do renascimento, desculpa. A origem do renascimento foi na Península Itálica, certo? Que era o centro do comércio mediterrâneo. Com a economia dinâmica e rica, os excedentes eram investidos em produções culturais. A Bélgica, certo? Teve uma grande camada na sociedade medieval. Teve também as características do Renascimento, certo? O Renascimento rejeitava os valores feudais, a ponto de considerar o período medieval como a Idade das Trevas, e por isso a época obscura seria abolida por um renascimento cultural. Assim, opunha-se ao teocentrismo. Teve também os traços marcantes no Renascimento, certo? Que era o racionalismo, certo? Baseado na convicção de que tudo se podia explicar pela razão e pela observação da natureza. Tentava compreender o universo de forma calculadora e matemática. De forma calculada e matemática. O elemento central foi o humanismo, certo? Teve também o naturalismo, que pregava-se à volta da natureza. Na apostila de vocês também teve o renascimento artístico, não é isso? Que foi a arte do renascimento expressivo, as preocupações seguidas em suas épocas, com o desenvolvimento comercial e urbano. Então, nesse período, teve o desenvolvimento comercial e urbano, certo? A dignidade, a racionalidade e a individualidade do homem eram os seus principais temas. Teve também na nossa apostila, certo? O teatro renascentista, que foi aquele produzido durante um período do Renascimento, que teve início na Itália no século XV. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro do renascentista apostou em um teatro popular, certo? De caráter cômico, certo? Na exploração de variados temas. Então, o teatro renascentista, ele mostrava vários temas do meio do dia a dia, certo? Se desenvolveu em diversos países europeus, como na Itália, Inglaterra, França e Espanha. No entanto, muitos países ainda não apresentavam um teatro erudito, certo? E religioso de influência medieval. Os autores e as obras do renascentismo. Os autores e as obras teve um deles Nicolau, certo? Que foi um dos dramaturgos mais importantes desse período. Na Inglaterra já teve outro teatro, certo? Que foi desenvolvido, certo? Essa fase do renascentismo italiano. E
teve também as suas características. As principais características do teatro desenvolvido durante o período do renascentismo foi a linguagem coloquial, certo? Os temas diversificados, o caráter popular e cômico e várias outras características. Teve também, certo, exemplos de teatros renascentistas, certo? Que foi o Lijúrio. Além disso tudo, teve a representação, certo, do corpo humano na arte, que é muito importante, essa representação do corpo na arte, certo? Uma das primeiras representações do corpo da arte que se tem de conhecimento são as de Vênus, do período paleolítico. Entre elas, a Vênus de Windsor, uma pequena escultura tida como uma representação humana de proporções irreais da anatomia feminina. Suas formas levam a crer que se trata de um autorretrato, certo? Seguindo-se as maneiras que as mulheres pré-históricas exageravam em seus corpos e em uma época sem espelhos. Então, professora, nesse período as mulheres não tinham, certo? Essa possibilidade de se ver o seu corpo, certo? Refletido em um espelho, certo? De lá para cá, as representações das figuras humanas passou por diversos padrões estéticos e estudá-los nos leva a entender que suas influências em como expressamos as nossas imagens na contemporaneidade. Dessa mesma maneira que as de Vênus do Paleolítico, surgem certas conversões artísticas, como obras posteriores e apresentações características parecidas. Os egípcios, por exemplo, possuíam rigorosos padrões estéticos. Suas representações eram feitas sempre a partir de um ângulo mais característico, de modo que o rosto era representado de perfil, era representado sempre de lado, certo? Com apenas um olho, assim como visto frontalmente na lateral do rosto. Já a metade superior do corpo era sempre traduzida de frente e aos pés de perfil, certo? Além disso tudo, além dessas imagens, teve outros exemplos relevantes dessa mudança, que se encontra nas vanguardas, que foi a possibilidade de simplificações, certo, das formas, que possibilitou novas configurações artísticas e deu origem à estrutura como um homem que aponha de Alberto, certo, e suas pinturas como as de Meninas de Avonlin, de Picasso, que demonstravam-se que para figuras do ser humano não necessariamente é preciso compromisso com a realidade ou com o detalhamento da anatomia, como nas esculturas gregas, certo? Duas imagens de pinturas humanas que até hoje são vistas, certo? Que são muitas vezes estátuas, certo? Completamente nuas, mas geralmente todas de perfil, todas com o rosto de lado, certo? E também tem imagens, certo? De esculturas com o seu corpo totalmente nus, nisso, ou semi-nus, certo? Como essas duas da imagem a seguir. Professora, a nossa aula, certo? Termina aqui. Agora, eu estarei explicando para vocês a atividade, certo? A atividade que vocês irão me entregar. A atividade de vocês que vocês irão fazer, a atividade avaliativa, certo? Essa atividade valerá 5 pontos.
juntando com as atividades demais, certo? Das aulas anteriores, vai formar a nota de vocês. Essa atividade avaliativa de hoje, eu escolhi o seguinte tema: realismo no Brasil. Esse é o tema da atividade de vocês. Professora, você vai passar questão? Não, eu vou passar um trabalho, certo? Vocês irão fazer uma pesquisa sobre esse tema, o realismo no Brasil. Depois, vocês irão escrever a pesquisa de vocês resumidamente em uma cartolina branca, certo? De caneta, com a caligrafia bonita. Depois, vocês irão colocar imagem, ilustrações. Depois, vocês irão enviar para mim um vídeo de no mínimo 5 minutos e no máximo 10 minutos, explicando, certo, o trabalho de vocês. Então, beijo, certo? E estarei abrindo uma exceção para aqueles alunos que não me enviaram as atividades nas semanas anteriores, certo? E esse trabalho vocês terão até dia 15, terça-feira, para estar me enviando. Então, beijo novamente, fique com Deus, certo? Qualquer dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp, que estarei à disposição de cada um. Até a próxima aula.